Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Conecta, mais uma vez na presença do meu amigo e sócio Robson Lins, hoje com um convidado especial. E como eu sempre falo, não existe ninguém nessa mesa melhor do que ele É mesmo para verdade. se apresentar. Mas antes que ele se apresente, eu gostaria de saber como é que você está, Robson? Tô bem, graças a Faz Deus. alguns dias que não nos vemos, Faz meses. faz meses. Chegou dezembro, né? Quem fez, aí tá de férias agora Eu ele. estou de Só férias. tomando açaí aí, de perna pra cima. Pois é. Passa um dia comigo para ver se acompanha. Mas, Roberto, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, meu amigo. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Não só por isso, mas por ser uma pessoa que tem acompanhado e apoiado o nosso projeto. E como eu falei, nessa mesa não existe ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Para quem está em casa, compartilhe um pouco. Quem é Roberto Braga? Boa noite, Tiago. Boa noite, Robson. Para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito agradecido pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui do projeto de vocês. E hoje eu atuo de forma independente, eu sou consultor empresarial e palestrante, mas antes eu trabalhava no Sebrae. Trabalhei 36 anos como analista no Sebrae e eu atuava justamente nessas áreas, né, de área de consultoria, de treinamento. A minha formação profissional toda foi dentro do Sebrae. Tive a oportunidade de fazer diversos cursos, inclusive minha especialização foi pela USP, através do Sebrae mesmo, né? O Sebrae investe muito nos seus funcionários, então eles sempre estão mandando a gente para algum lugar para estar fazendo curso de aperfeiçoamento, etc. Uhum. Então, minha formação foi dentro do Sebrae, Boa, certo? boa. E assim, eu não tenho muita familiaridade com o Sebrae, mas assim, é uma instituição que eu admiro muito. Pelo trabalho que ela faz, eu não, como eu falei, eu não tenho intimidade, mas é uma predisposição de estender a mão para aquele que está começando e que não tem, às vezes, não só o aporte, como o conhecimento necessário, não é isso? Exato, exatamente. É uma empresa de apoio às micro e pequenas empresas, né? É um trabalho essencial porque a maioria das pessoas que resolvem empreender, empreende sem preparação, né? Sem orientação. E o ideal é que antes de empreender, que as pessoas procurassem essa orientação e essa preparação, né? Uhum. Então, tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos e um deles foi o Promicro. O Promicro era um programa de crédito orientado, onde o pessoal que queria empreender procurava o Sebrae elaborava o projeto, mas não soltava o dinheiro só por soltar, só por Uhum. empréstimo, né? Antes eles faziam um curso de uma semana de um treinamento gerencial básico, onde eles tinham noções de controles administrativo e financeiro, para depois receber o dinheiro. Então, por isso que a gente chamava de crédito orientado. Agora, rapaz, para mim Legal. hoje, Robson, vai ser uma noite muito especial, porque é a primeira vez que eu recebo aqui no podcast um colega de profissão. E eu não sei se você tem essa percepção, talvez não, por você estar no Sebrae e ter ali todo um ecossistema, Sim, mas a percepção que eu tenho é que é uma jornada muito solitária. é, Dificilmente, principalmente pessoas das mesmas áreas, geralmente não se comunica, não está ali trocando figurinhas em collab. uhum, E fico honrado também por esse motivo, por ter um colega de profissão. E você falou um ponto que me chama muita atenção. Tiago, as empresas hoje, muitas delas começam a empreender, principalmente os pequenos, e não estão preparados. E, Roberto, eu queria saber um pouco do seu lado, como que é, mas eu lido com muita empresa, principalmente empresas grandes, que chega num patamar considerável de faturamento, mas você olha assim e fala, meu Deus, como é que conseguiu chegar nesse ponto sem o básico do básico de estrutura que uma empresa deveria ter? é, Aí eu fico pensando, meu amigo, se essas empresas hoje tivesse só o básico, só o feijãozinho com arroz que precisaria ter sobre um fluxo de caixa, sobre gestão de pessoas, sobre a otimização de processos, onde é que essas empresas não chegariam? Você tem exato. percebido isso também? Você nota isso no campo ou não? Sim, sim, a gente percebia muito. Se bem que o público da gente no Sebrae sempre foi o pequeno, o Uhum. pequenininho mesmo. Ou então a pessoa física que queria iniciar um negócio, né? Certo. Aí a gente sempre teve essa experiência com o pequeno, né? O Uhum. micro, pequeno. E uma coisa que a gente percebia era assim, existem duas formas de você empreender, ou Uhum. por necessidade ou por oportunidade, né? Exato. E a grande maioria do público do Sebrae, essas pessoas Necessidade. empreendiam por necessidade.
Certo? O ideal é o quê? É empreender por oportunidade. Porque quando você empreende por oportunidade, você faz a coisa mais bem planejada, pesquisada e tal. O pessoal que empreende por necessidade, ele não faz, como é que se diz assim, Nenhum pesquisa Planejamento. nenhuma, planejamento Vai-se nenhum. embora. Exatamente. Ele tem a ideia e implanta, sabe? Vai no peito e na raça, como se diz. Robson, eu vou lhe dar um conselho, tá certo? Me corte, me interrompa, que ele tá falando várias coisas que eu vou puxar vários assuntos aqui, Fica à viu? vontade. Mas olha só, Roberto, você falou que existe o público que empreende por necessidade e por oportunidade. Exato. Por oportunidade, isso mesmo, né? É. Isso. Beleza. Eu entendo que a maioria hoje é por necessidade. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você está há quanto tempo de experiência no mercado, Roberto? Contando com o do Sebrae, vamos dizer que 40 anos por aí. Nossa, meu amigo, eu É. tenho tanto para aprender contigo. Eu quero ter E outra todo oportunidade. dia a gente está aprendendo. O mercado muda Eu constantemente, quero ter né? outra oportunidade para conversar contigo. Mas olha Tranquilo, só, amigo. Estou à disposição. 40 anos. Nessa sua jornada, você percebe que qual empreendedor, qual perfil que dá mais certo? É o que vai por necessidade ou o que vai por É oportunidade? uma boa Eu estou no pergunta. mercado só há 7 anos e eu Ah, tenho minha resposta para isso, a minha, certo. mas eu queria ouvir a Boa sua com mais pergunta, experiência. O que tem mais possibilidade de ter sucesso é o que faz por oportunidade, que empreende por oportunidade. Por quê? Porque geralmente, por oportunidade, ele não está precisando realmente empreender. Ele visualizou uma oportunidade de negócio, né? Como é que o empreendedor visualiza a oportunidade? Ele observa o mercado e vê o que é que está faltando, o que é deficiente, o que é que não está funcionando bem, é por aí, certo? O pessoal, por necessidade, ele não tem visão nenhuma de mercado, de negócio, e ele tem que fazer alguma coisa para se sustentar. Ele tem que adquirir alguma renda. Ou ele foi desempregado, ou ele não arranjou um emprego, e ele tem que fazer alguma coisa, tem que se virar. Aí, então, o que ele mira é coisa assim, quem é que está se dando bem? Aí, fulano, ele olha vizinho, ele olha amigos, fulano botou uma farmácia, está se dando bem. Fulano botou um bar, está se dando bem. Então, esse negócio é bom. Aí Ele acha, né? ele acha que é bom, seja lá o que for, que a atividade for. Mas ele vai muito mais nessa base, de quem é que está se dando bem, né? E nem tudo que dá certo com uma pessoa necessariamente vai dar certo com outra. Por causa de perfil empreendedor, uma série de coisas que são variáveis que vai fazer com que alguém tenha sucesso e outro fracasse. Eu tenho uma frase que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas sempre, por algum motivo, as pessoas me perguntam: Tiago, o que é que eu faço para ganhar dinheiro? Eu não sei o que é que eles veem em mim, né? Mas eu falo, rapaz, faz o que tu ama, faz o que tu gosta, porque vocês dois vão saber, os dois empreendem, não é fácil. Vai aparecer dificuldades, vai aparecer desafios praticamente todos os dias. E na minha percepção, o que faz você permanecer no mercado é justamente você ter algo além de ser só a necessidade e o dinheiro. Se não tiver algo além de ser só a necessidade e o dinheiro, facilmente muitos ficam pelo caminho. Exato. E eu trabalhei um bom tempo num setor chamado orientação empresarial que tem lá no Sebrae. E muitas vezes o camarada sentava assim, na frente da gente, no mirô. Só cuidar para não bater muito. Não, senão... Desculpa. Aí ele batia na mesa assim, aí dizia: diga o que é que tá dando dinheiro aí para botar para mim. Loucura. Às vezes dava vontade de responder: rapaz, se eu soubesse eu botar era para mim. Porque não é por aí, é o que você gosta de fazer, como você falou, o que você tem afinidade, sabe? Porque onde você vai passar a maior parte do tempo é no trabalho, sabe? Se você colocar um negócio que você não tem afinidade, que você não gosta de fazer, não vai dar certo. Vai ser fracasso na certa. Então, primeira análise é pessoal. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu me identifico? O que é que eu tenho afinidade para trabalhar? Certo? A primeira análise é pessoal. E já que tu Aí levantou, depois o mercado. já que tu levantou esse ponto, falou de oportunidade e necessidade. Certo. Qual é a tua opinião? Na minha opinião, lógico, né? Eu estou alguns anos atrás de Roberto, mas não sei se é porque eu tenho paixão pelo que empreende, por necessidade, pelo aquele empreendedor raiz, mas eu já na minha pequena trajetória, pessoas que empreenderam por ter dinheiro sobrando e querendo pegar uma oportunidade e não levou aquilo a sério, chegou à Sim. falência, por quê? Porque não precisava daquilo. Exato. Isso é experiências minhas, Aham. né? Outros que, pô, eu só tenho isso.
Então, quando eu só tenho isso, tem que dar certo. É. Tem um áudio que tá rolando muito no Instagram, tu vai de frente, de lado, arrastando, tu vai do jeito que for, mas tu tem que ir. Então, na minha curta experiência, eu tenho visto pessoas que vão por necessidade, tem mais chance de dar certo. Porque o cara que tá sobrando, não que seja errado, se deu certo, ótimo, se não deu também, é só mais um hobby. Tem sentido, certo? Mas pela experiência da gente, não sei, pelas pesquisas que a gente tem, o índice de mortalidade dos empreendedores é muito alto, E no seu caso, certo? o que é irrefutável é a questão de, para você ter uma base, uma métrica sólida, você precisa ter volume. E volume é o que você mais tinha lá, né? São Exato, 40 anos, fora o tempo de existência do Sebrae. exatamente, né? E a gente via muito essa questão, certo? Que a maioria que fechava era justamente o pessoal que empreendia por necessidade, por falta dessa preparação, tá? Falta de pesquisa, falta de análise, uma série de coisas. Ele simplesmente colocava no meio. Agora, como é que se diz? O seu raciocínio não está fora de cogitação, tá? Tem tudo a ver. Porque quem não tem realmente necessidade e está com dinheiro sobrando e colocou um negócio, se ele não se empenhar, aí realmente não vai dar certo, não. Né? Eu não sei se vocês assistiram aquele filme sobre a história do McDonald's, né? Assisti. Do Kroc. Aí os primeiros pessoas que ele escolheu para empreender, ele achava, na visão dele, ele achava que eram pessoas quem devia empreender eram pessoas que tinham dinheiro. Né? Só que o pessoal que comprou a franquia dele, que tinha dinheiro, ia jogar golfe, ia fazer outra coisa e deixava o negócio na mão de outras pessoas. Não tinha como dar certo, realmente, né? E ele encontrou quem dava certo, quem? O pessoal que estava Estava precisando. precisando. Estava precisando, né? Mas só que tinha orientação. Franquia é diferente de negócio próprio. Franquia tem suporte, tem apoio, tem estrutura, tem treinamento, tem uma série de coisas que possibilitam o sucesso para dar E certo. essa minha resposta que eu dei também é com base em poucos negócios que eu conheço, que se comparado à infinidade que o Sebrae atende, que deram certo, né? Eu tenho clientes aí que eu comecei a atender, era MEI, em 4 meses foram desenquadrados, hoje já estão em outro patamar. Isso eu tenho outros que também passou um ano para ser desenquadrado. Mas a resposta é com base na minha É vivência. porque eu acho E eles também. tiveram, bem rapidinho, e eles tiveram um suporte. Tava Uhum. tendo esse conhecimento sendo empregado na Exato. empresa dele. Mas o cara que começa, pô, vou botar um salão de beleza, vou botar, vender pipoca, seja lá o que for. A chance disso perdurar é muito pequena. É porque eu acho que nesse caso, por exemplo, as pessoas que empreendem por oportunidade é um volume infinitamente menor se comparado com as pessoas que exato. vão por necessidade. Tem isso Aí a também, taxa de eficiência dessas pessoas aqui que vão por oportunidade, com certeza é maior do que essas aqui. Todavia, eu acho ainda que pela lei dos grandes números, né, as pessoas que empreendem por necessidade, por ter um grande volume, por mais que tenham uma baixa assertividade ali, no que elas vão, eu Termina acho, né? passando muito, né? Entendeu? Porque é muita gente. É muito, eu acho, né? Eu Eu dei acho. sorte de encontrar muitos que conseguiram passar, mas com certeza a maioria fica. E às Ma- vezes é só uma perguntinha, né? Algumas perguntas que se você fizer ali, você já vê, caraca, isso aqui não vale a pena Eu tenho fazer. uma pergunta para te fazer, Roberto. Ainda só para complementar esse raciocínio aí, no Brasil são abertos milhares de negócios todos os anos. Eu não sei a última, mas qual foi o número, o último, mas são milhares de negócios todos os anos. 30% deles vão quebrar no primeiro ano, certo? 50% deles vão quebrar no terceiro ano e ao cabo de 5 anos, né, mais de 70% desse negócio já tem falido. E o principal motivo é justamente esse, falta de preparação, falta de planejamento. O pessoal não cuida de planejar, como se diz. Não liga para isso, não dá muita importância a isso. Agora Tá? você tocou nesse ponto, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja a mesma resposta que você deu agora. Mas na sua experiência, você lidou com muito empresário ou lidava mais com o time? É mais com o empresário. Com o empresário. Eu acho que mais, até mesmo por ser MEI, né? MEI não tem time. Como eram pequenas empresas, o time Tem era isso. muito Talvez enxuto, você não né? tenha a dor que eu estou procurando encontrar em você, mas eu vou te perguntar. Qual a maior dificuldade que você tinha ao lidar com um empresário que você fala, caramba, isso está impactando essa pessoa de crescer? É conhecimento técnico, é soft skill, hard skill, seria o quê? Era principalmente a questão de capacitação. Certo? A maioria dos empreendedores, dos empresários, eles não valorizam consultoria, treinamento. Conhecimento, né? Certo? Então, como é que se diz?
Antes, o produto principal do Sebrae era financiamento, crédito orientado, tá certo? Depois passou a ser consultoria, treinamento e tal. Mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de chegar nas empresas e fazer com que eles adquirissem os treinamentos e as consultorias. Porque ele não valoriza. Não valorizava. E muitas vezes o empresário, quando ele está precisando de alguma consultoria, ele já está com a corda no pescoço. Quando ele vai atrás, quando ele procura, muitas vezes, às vezes ele ia procurar o Sebrae e ia encarar o Sebrae como pronto-socorro, tá? Porque já estava quase falido mesmo, né? Quando consultoria você deve procurar antes, bem antes, tá? Não é quando você está quebrando, não. Tá? Aí a grande dificuldade que a gente era a questão de sensibilização para isso. Era a falta de valorização do empresário para essa área. A consultoria é medicina preventiva, né? Total. Eu não Exato. sei se é porque, assim, por conta do movimento que nós estamos fazendo, mas eu tenho percebido no meu pequeno mundo que tem aos poucos isso tem mudado um pouco. As pessoas estão um pouco mais abertas. Mas, assim, o que eu lido muito ainda hoje são pessoas que estão abertas para pagar pela consultoria, Uhum. mas não estão abertas a executar o que precisa ser executado. É É um, até um contrassenso isso. Como é que você vai pagar um negócio e não vai mas utilizar? você acredita Né? que acontece muito, E é. muito. Eu presumo que seja. Geralmente a pessoa cresce, ela considera que o conhecimento que ela tem hoje foi o responsável por trazer, por Total. levar onde ela está. Aí na consultoria você tira essa pessoa da zona de conforto, mostrando para ela que de fato existem conhecimentos que ela ainda não tem, e é justamente pela falta desse conhecimento que ela não está evoluindo. Porém aí entra que eu acho que é o maior inimigo. Sempre antes de fechar qualquer contrato aqui, Roberto, eu falo, olha, eu preciso que você tenha ciência que o valor que você está pagando é o menor dos custos. Sabe o que é caro? É semana que vem, quando a gente sentar na primeira reunião de onboard, eu te ouvir por 2 horas e eu apontar onde tem pontos de melhoria na tua empresa. Isso vai ser caro, porque eu vou estar confrontando diretamente o ego do empresário. É. E o ego do empresário é inflado, É. E esse é o pior inimigo do empresário, o ego. né? É o ego. Concordo plenamente Porque com você. a coisa que mais atrapalha, né? Então, humildade, falta de humildade, você não reconhecer que precisa de ajuda, que precisa melhorar, que precisa implantar, seja lá o que for, né? Aí, humildade. E isso é uma coisa interessante, porque eu tive uma experiência de estar no Vale do Silício, passei uma semana também num curso lá, para conhecer o empreendedorismo moderno lá do Vale do Silício. E uma das coisas que eu achei impressionante lá era justamente essa característica dos empreendedores lá. Eles são humildes. O E a pessoal, galera é gigante, né? o pessoal é humilde, rapaz. É uma cidade do tamanho de João Pessoa, São Francisco, e lá, na época que eu estive lá, tinha 1.200 milionários e bilionários, Hum. certo? 1.200 na cidade do tamanho de João Pessoa. Então, e aí você não vê ostentação, você não vê carro Ferrari, essas coisas. Você vê em Miami você vê muito Uhum. carro. O mais você vê é carro esportivo, carro de luxo, aquela Uhum. coisa toda. E lá em São Francisco você não vê, sabe? São Porque Francisco é os nerd. É porque eu exatamente. acho que a E ostentação, também ele também acha uma ostentação brega. Tá? pô, Ostentar é brega. a Sabe? ostentação de São Aí, Francisco, eu acho que ela é intelectual. É você poder é, sentar numa mesa e ter um exa papo bacana. exatamente, Que nem exatamente. seria ostentação. Eu tô só fazendo Não, uma comparação assim, exato, mas Eles não ostentam, eles são humildes, sabe? Eles estão abertos para conversar, sei lá. E é fácil você conversar com um bilionário. Muitas vezes você está numa lanchonete comendo um hambúrguer e tem um camarada daquele ali que é um multimilionário, agora você fala um sabe? negócio que eu gostei, né? Ostentação é um negócio muito brega mesmo. É, é brega para eles, sabe? Aí, para algumas pessoas é necessidade, né? Porque o cara tem que aparecer que é aquilo ali e tal, tal. Mas, e aí eles são muito abertos a conversar, a conhecer e tal. Eles não se negam. Qualquer pessoa que está com a ideia de um negócio ou está trabalhando em algum negócio, Eles pode escutam. marcar a reunião, tranquilo, eles atendem. Porque, qual é o sentido disso aí? É porque aquele camarada, ele pode ser, no projeto dele, pode ser o próximo Google, próximo Próximo unicórnio, né? Facebook, sei lá, sabe? A gente está citando assim empresas que foram no início do Vale do Silício e Uhum. tiveram muito sucesso, né? Aí, então, muitos já perderam muito assim, chances,
né? Não Qualquer investiu em coisa. determinada coisa. Aí qualquer um que joga, aí eles ouvem, tá? Porque pode ser o próximo unicórnio, no caso, como Bacana você fala. demais, demais, né? É, E quando sabe? você fala sobre, a gente estava falando aqui sobre a questão de dificuldade, hoje você falou, pô, isso é até inacreditável, mas de fato, eu ainda lido muito com isso, assim. E hoje é um processo que a gente colocou aqui na empresa, é isso. Antes de receber o pagamento do cliente, ele precisa ter consciência e entender se ele está disposto ou não a colocar em prática. Tem que assinar um tempo de compromisso. Eu Eu ainda não vou. botei o tempo de compromisso, rapaz, mas eu estou pensando em colocar É, porque é, hoje, quando eu olho para alguns clientes que eu tive, que teve um salto gigantesco em faturamento, que é o principal que eles olham, né? Você olha assim e fala, caramba, ele teve humildade. Mesmo a duras penas, sem querer ouvir, mas ia lá, fazia, tinha resultado. é. E outra coisa, Thiago, como é que você vai mostrar resultado do seu trabalho se o pessoal não implanta? Né? Você Acho tem que que. o Você, complicado também é isso, né? Tipo assim, é, na prestação de serviço de consultoria, né? Mas exato. Porque aí, sabe o que me ajudou muito, Roberto? Eu sou uma criança no segmento, né? Como eu falei a você, algo que me ajudou muito foi entender e adotar a postura de um médico. Sim, Porque logo eu acho que nos meus 3 primeiros anos, eu demorei muito para entender isso. Eu sentava aqui de frente à sua empresa, não, Roberto, mas você precisa fazer isso, vai te ajudar. Não, Roberto, tem que fazer. Chegou um momento que eu disse, bicho, não é a postura. Você já foi em algum médico na sua vida que ele pediu para você tomar um remédio? não. implorou. Pega aqui, ó. É, Se tu quer melhorar, tu toma isso. exato. Hoje eu adoto essa postura. Aí tem uns que ficam, os que não ficam, é de Deus. É uma triagem natural, seleção natural. É, Mas eu percebo que dessa forma o cara olha assim, caramba, eu paguei tantos mil. Vamos botar, pelo menos porque se não funcionar eu tenho que reclamar. Aí é, coloca, funciona. exato. É. Né? Mas é bem interessante. Ah, rapaz, você podia até botar desse jeito. Como? Olha, falando, implante, porque depois você vai ter, Pelo menos você vai ter o que, se não tem que funcionar. reclamar, se não funcionar, reclamar. Isso, é loucura, assim. E hoje algo que eu aprendi também, Roberto, talvez você já saiba, não sei, tá, Robson, mas foi o quê? É um erro, é quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Sim, Porque a gente quer entregar para o cliente da maneira como a gente é, imagina que ele vai. O cliente não quer, pô. Ele quer a solução para o problema dele de maneira rápida. é, Né? Pronto, esses dias eu estava conversando com um cliente que a principal dor dele quando nos contratou foi aumentar faturamento. Aí eu fui e disse, olha, quer aumentar faturamento, a gente foca nisso. Mas o caminho natural é a gente, primeiramente, estruturar teu financeiro para que você consiga mensurar o resultado que eu estou gerando para tua empresa. Hoje, se você não tem um fluxo de caixa nem feito num livro caixa, como é que tu vai mensurar o retorno? É só por volume de pessoas na loja? e a maioria não tem, porque, principalmente o pequeno. O pequeno, ele tem horror a controles, papel, coisa, anotação, ele tem um horror isso aí. O que é que ele gosta de fazer? Hum. É vender. Vender e faturar. Faturar, ele quer saber de faturamento, né? Mas saber de ligar para controle, Meu amigo, ele não gosta se a não, gente sentar tá? assim para compartilhar histórias que eu acredito que você também teve, Thales, Robson, perdão. Robson, eu tenho um sério problema com o nome, mas, Robson, esses dias eu estava lembrando de um cliente que, quando eu comecei a atender esse cliente, ele faturava ali meio milhão mês. Aham. Todo o controle dele era em planilha. Você acredita nisso, meu amigo? Esses dias eu estava falando com outro cliente que tem um faturamento de 3 milhões. Aí eu falando, meu amigo, você precisa mensurar aqui suas despesas. A gente precisa entender se tua operação, qual setor está dando lucro e qual não está. Não, pô, mas eu tenho esse controle na palma da minha mão. Passa aqui para tu dar uma olhada. Eu disse, eu vou mesmo ver. Cheguei lá, além de ser uma planilha, era horrível. Eu olhei assim, meu amigo, o cara movimentando 3 milhões por mês, controlando isso numa Caramba. planilha. É inacreditável. Você já teve essa na sua carreira de ver Não, isso? porque, como eu Era falei, pequeno, era o público da gente era meu pequeno, né? amigo. Aí Tem nunca vi muitas essa histórias. Tem situação, não. Pequeno Mas eu zap. acredito, eu acredito. clientes com faturamento de meio milhão, 3 milhões e meio. Estou falando em casos reais, 3 milhões e meio, que não fazia noção. Assim, eu sei o que é lucro, mas eu nunca olhei para a margem de lucro líquido da minha empresa. E você olha assim e você fala, caramba, aí sempre quando eu saio de uma empresa dessa, eu chego em casa conversando com minha esposa, eu falo, não tem como a gente dar errado, pô. Não tem, Tem porque não mesmo. a galera sem um básico do básico faz, Exato. constrói impérios, mas é bem interessante. É. Foram alguns casos que marcou muito minha trajetória enquanto consultor, que eu olho assim e falo, Em relação a isso aí, eu acredito que assim, a pessoa precisa fazer, uhum, né? Mas eu acredito que se você conseguir construir uma forma de facilitar, eu acredito que ela faz. Um exemplo, fala uhum, de mim, uma experiência própria.
Em janeiro, eu contratei lá uma consultoria, comentei contigo, né? Porque eu queria ter mais controle das minhas finanças e também investir melhor. Aí, obviamente, a primeira tarefa de casa que todo consultor, nesse caso financeiro para PF, né? Ele faz beleza, quais são os teus gastos? Obviamente eu não sabia. Tinha uma noção na palma da minha, não, na ponta da língua, eu tinha noção, não, eu devo gastar mais ou menos isso, só que eu não sabia para onde o dinheiro ia, né? Quais eram a sangria ali. Aí, beleza, você precisa fazer. Aí eu pensei primeiramente, não, fazer uma planilha. Montar uma planilhazinha, tal, Todo tal. dia de noite acessar, Vixe, alimentar. aí eu pensei nisso, meu irmão, não dá certo, pô. Eu não vou conseguir fazer isso. Negócio chato da moléstia, eu vou ter que lembrar É chato, tudo. é. Aí eu pensei, não, vou fazer um grupo no WhatsApp. Porque todo dia a pessoa não tá no WhatsApp, né? Então, só eu fazer um grupo lá, coloco o registro, mas eu pensei, mano, mas como é que eu vou buscar essa relação de gasto depois no final do mês? Não faz sentido. Aí eu pensei em fazer um grupo eu e minha esposa e colocar uma IA lá pra sempre que eu gastasse alguma coisa, eu falava, né, ó, gastei com isso aqui e tal, ela ia e salvava no banco. Pô, deu certo, até comentei contigo, né? Só no primeiro mês. Olha que interessante, tá? Só no primeiro mês eu consegui encontrar não é gargalo, né? Mas eu tava gastando mais de R$ 1.000 com coisa que eu não precisava. Eita. Fica aí, pô. Aí, falei contigo, né? Isso aí, tava com outras pessoas, tiveram até interesse, só que aquilo ali não dava certo pra botar pra vender, né? Uhum. Mas, graças a Deus, eu consegui melhorar. Se Deus quiser, ainda esse ano eu pretendo lançar um aplicativozinho desse aí pra o pessoal Joia. fazer a gestão no WhatsApp. Legal. Entendeu? Até já tem ali no celular, só que tá no Telegram. Mas já E contratei a API oficial. uma simplicidade que é só mensurar, né? Para onde É. tá vindo, de onde tá Só vindo e isso. para onde vai. Só isso. Aí eu coloquei para mandar um relatório semanal e mensal, para a pessoa já ter noção. Ó, Uhum. gastou isso aqui essa semana, em relação às suas metas que você colocou. Isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, tem essa margem. No mês ela passa um relatório, sabe? Aí sai, pô, no WhatsApp. Um áudio, imagem, fez Pix, manda o PDF. Quando Acabou, você não tem mais desculpa não. Legal, você legal. conseguiu fazer o que nós estávamos falando, né? Solucionar um problema de maneira simples. É. E que a pessoa já tá com as habilidades aí, todo dia tá no WhatsApp. E no caso do camarada que fatura 3 milhões por mês, o ideal é ter uma pessoa para cuidar disso. Ah, Não, não. não ele, sabe? É, Porque se for depender dele, faz não. não faz. Mas é Mas, colocar uma pessoa mas não para. entra na mente não, meu amigo. É complicado. Eu olho assim, eu falo hoje, é complicado até falar isso aqui no podcast, mas eu vou compartilhar hoje. A gente olha assim e fala, ó, tem alguns perfis que a gente entende que não faz sentido. Mesmo que o cliente pague, não faz sentido, porque hoje eu não posso mais ter aquela postura de estar pedindo para o cliente fazer tal coisa. Pô, o caminho é esse. E eu não, eu vou falar nem dos estudos, eu vou falar só da minha experiência. São 7 anos e várias empresas que aplicou e deu certo. Por que na sua não dá? Não, mas é porque não sei o que. Não, então não tem sentido eu investir tempo, energia, mas com toda certeza. Pô, você passou ali, eu vou chutar assim, 300 mil um mês, já se faz necessário. Menos, talvez ainda você leve, empurrando, né? Mas passou 300 mil mês, tu tem que ter uma pessoa ali para cuidar do teu É, financeiro, pô. exato. 3 milhões mês. É, exato. Enfim, agora, talvez porque a margem seja muito boa, aí dá para ir perdendo algumas coisas no meio do caminho, mas entra aí numa margem pequena. Mas se ele tivesse essa análise minuciosa, ele ia ver o que ele está perdendo, como ele podia estar aumentando o lucro Pois dele, é. ou então reinvestindo, ou fazendo qualquer outra coisa Mu- com essa perda, Muitas né? vezes a gente consegue levar resultado para o cliente sem precisar aumentar vendas. Só enxugar. Só, Exato. só cortar as arestas, como você falou, de coisas assim que não precisa. Ele ter clareza sobre. Hoje eu estava falando com o cliente, Evitar desperdício. ele Tapar o estava. buraco, né? Após o buraco, ele estava me mostrando um DRE. Eu disse, bicho, isso aí é o coração da tua empresa. É para ele, você olha para entender se a empresa está saudável ou não. Mas o Exato. pessoal não entende. Roberto, eu quero ir para outra fase aqui do nosso Vamos lá. bate-papo e te fazer algumas perguntas agora mais de cunho pessoal, Aham. né? E onde Roberto nasceu? Como é que o que fez você entrar nesse mundo hoje que você tá? De onde vem isso? É, É legal. incentivo de pai, mãe, como que é? Não, não. Meu pai era comerciante, né? Uhum. E a minha família é de Cajazeiras, nós somos sertanejos. E quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, a minha família se mudou para Campina, né? E na época, quando eu terminou, na época que a gente terminava segundo grau, antes de entrar em faculdade, o objetivo da gente era arranjar um emprego. Aí, então a gente participava de todo tipo de concurso. Eu, os amigos que estudavam comigo, aí era Banco do Brasil, como é, Caixa, Correios, o que tivesse de concurso a gente participava para tentar arranjar um emprego. O negócio era ganhar dinheiro, Sim. né? Aí, dentro desses concursos que eu fiz, teve uma seleção para o Sebrae.
Eu nem conhecia o Sebrae, não sabia o que era o Sebrae. E a atividade era para ser, o concurso era para ser datilógrafo, né? Então, eu comecei no Sebrae como datilógrafo. E depois, quando eu terminei foi ao mesmo tempo passei na faculdade e quando eu terminei meu curso, aí eu fui promovido ao quadro técnico do Sebrae, Uhum. que é justamente o quadro dos analistas, que só tem pessoal do superior, né, do nível superior. Aí foi quando eu entrei nessa área, né? Conheci essa área. Não tinha conhecimento antes, não era uma coisa que eu almejava nem nada. Eu conheci dentro do Sebrae, né? E daí em diante eu exerci diversas atividades dentro do Sebrae, gerente de escritório, coordenador estadual de programa, gestor de projetos, enfim, uma série de atividades, além de ministrar treinamento e palestra, né? O Sebrae incentivava muito isso para a gente. Eu aprendi isso dentro do Sebrae, né? O Sebrae mandava a gente para São Paulo para fazer curso de oratória, essas coisas todas, para Uhum. a gente poder estar desempenhando bem essa função. E de todas as atividades que eu exerci, a que eu mais me identifiquei foi justamente a de treinamento, né? Porque é uma coisa que lhe desafia, força você estar o tempo todo se atualizando, né? Então, é um negócio instigante, é uma coisa que você se torna conhecido, você se expõe, mas ao mesmo tempo as pessoas estão lhe vendo e estão lhe valorizando, estão lhe admirando. É um negócio muito interessante, muito legal. Aí era isso que me motivava, sabe? Aí eu sempre tive isso em mente. Um dia que eu sair do Sebrae, eu continuar fazendo isso aqui. Boa, boa. Aí foi E hoje isso. roda Paraíba, não roda fazendo Exato. treinamentos? Paraíba, fora do estado, eu faço treinamentos e palestras para o Rio Grande do Norte, já fui para Pernambuco também, Maceió, já fiz treinamento em Maceió, sabe? Então, mas hoje eu estou mais concentrado na Paraíba. Bacana. É, E, Roberto, eu te pergunto, esse teu treinamento, hoje você tem um treinamento principal, né? Que você sempre divulga, que está sim. sempre falando. Você poderia dar uma palhinha, compartilhar com a gente um pouquinho desse treinamento, da experiência que você teve, do que você passa para o seu público? Aham. Vender teu peixe. Os temas que eu abordo são na linha de empreendedorismo, Uhum. marketing, vendas, atendimento, motivação, certo? E quando eu fui para a Disney para fazer o curso, quando eu voltei, eu ainda fiz outros cursos para conhecer outros profissionais que Uhum. faziam o mesmo trabalho. Então, além do curso da Disney, eu fiz mais 2 cursos com outros profissionais aqui do Brasil, Uhum. né? Que faz a mesma coisa. E daí em diante foi que eu parti para fazer o meu, que eu montei um workshop sobre o modelo Disney encantar clientes, um workshop e uma palestra. Uhum. Dentro dessa formação que eu fiz na Disney, ela desmembra para outras coisas, como por exemplo o estilo Disney de liderança. Então, uma palestra que eu faço só sobre liderança, no estilo Disney. É, o jeito Disney de encantar pacientes. Então, o curso era uma base, mas que dá para você. Uhum. Depois eu enxerguei isso aí que dá para Ramificar, abordar, né? ramificar. Por exemplo, no caso do pessoal de saúde, né? O jeito Disney de encantar pacientes. Aí, então, todos os exemplos que eu dou, né, nesse aí, pegando a metodologia Disney, voltado só para o atendimento do pessoal de saúde. O de liderança, a mesma coisa. Um de empreendedorismo. Então, eu falo sobre a metodologia Disney aplicada a negócios. Então, é o quê? Destrinchando como foi que o Walt Disney, ele se tornou um empreendedor, inclusive é dito como um gênio do empreendedorismo, ele, e é um camarada que era um empreendedor como outro qualquer, que chegou a quebrar 3 vezes antes dos 23 anos, Hum. certo? E que é também uma coisa normal, quebrar. Os empreendedores de sucesso, eles quebram em média 4 vezes, certo? Até eles alcançarem o sucesso. Sim. É raro você encontrar um empreendedor que de primeira deslanchou e teve sucesso sempre. A maioria, a grande maioria, sempre teve essa média de quebrar 4 vezes até depois
atingir o Porque objetivo quando cai, dele o de cabo sucesso. aprende, né? E na minha perspectiva, o que é extremamente normal, apesar que no digital às vezes nós vemos algumas pessoas criticando isso, mas por que normal? Por ninguém aprende a ser empreendedor. Exato. Por mais que Tenha a gente... curso. Oi? Mais que tenha curso, Por gente mais que tenha um ensinando. curso, por mais que tenha um conhecimento Exato, técnico, lidar com as emoções que o empreendedorismo real ele coloca na sua vida, ninguém exato. ensina, pô. Não tem como você aprender Você isso, a vai não ser na aprender no dia a prática. dia mesmo. Entendeu? No dia a dia. Também são Quebra na poucas, cara, como se também diz, são sabe? poucas pessoas que estão dispostas, né, a lidar com isso. Aí vem aquela questão, que é a diferença entre empresário e empreendedor, certo? Tu fala isso, né? Eu tenho três diferenças. É Né? É qual? o empreendedor, o comerciante e o empresário. Exato. Depois eu te conto. Antigamente, qualquer pessoa que tinha uma atividade comercial, a gente chamava de comerciante, não era empresário. É verdade. Empresário, antigamente, a ideia que a gente tinha quando falava de empresário era uma pessoa dono de uma indústria. Aí era Uhum, empresário, né? Hoje o entendimento disso aí é o quê? Qualquer pessoa que monta um negócio, a rigor ele é um empresário, certo? uhum. Não empreendedor. Não necessariamente empreendedor. E qual a diferença? Certo? Às vezes tem empresário que é empreendedor e tem empreendedor que nem é empresário, tá? Porque empreendedor tem a ver com atitude. Né? Aí, o empreendedor é o quê? É o cara que ele é visionário, é um cara inquieto. O empreendedor ele é inquieto. Sabe? O cara que montou um negócio que é só empresário, ele fica lá parado no negócio dele lá, esperando que o negócio dê resultado por ele mesmo. Né? Quando na realidade quem é empreendedor vai atrás do negócio, vai atrás do mercado, vai abrir mercado, vai fazer com que o negócio funcione. Sabe? Então, são pessoas inquietas, são pessoas que têm a chamada insatisfação positiva, né? São pessoas inovadoras, estão sempre todo atrás da melhoria contínua, né? Eles não param, tá? Então, essa é a diferença de alguém que simplesmente botou um negócio, que é dito empresário, e o cara que é empreendedor. Rapaz, enquanto você falava, eu já pensava no meu próximo slogan na próxima campanha que eu vou fazer. Depois vocês vão ver. Não, política não, aqui na empresa. Mas, nossa, Roberto, e agora eu entendo porque a gente teve tanta sintonia, porque eu concordo plenamente com o que você está falando e percebo que eu ainda tenho a mente um pouco antiga. Como assim? Até hoje eu faço a separação de empreendedor, comerciante e empresário. Sim, Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falando, explicando, né? Empreendedor, para mim, por mais que você se torne um empresário, é muito importante que você nunca deixe de ser um empreendedor. É tudo isso que você falou e eu ainda colocaria mais uns pontos. sim, Empreendedor é aquele cara que ele está disposto e está querendo não só empreender na sua vida, mas na vida do seu time. É sim. você olhar assim para fulana que trabalha ali e falar, pô, eu acredito que você pode mais. Você quer mais? Quero. Então vamos construir esse mais junto? Hoje você está comigo no setor comercial. A menina está comigo, já disse se ela deixa para mim. Você está comigo no comercial, mas eu vejo você facilmente entregando conhecimento técnico, consultoria. Tu quer isso, tu acredita, acredita. Então vamos construir isso juntos? Isso para É, mim é empreender. é, Primeiro ponto. Comerciante é aquele cara que colocou uma empresa, ela funciona, mas ela não funciona sem ele. Para mim, pô, e não tiro o mérito dele. Sim. Todos nós, para sermos empresários, precisamos passar pela etapa de comerciante. exato. Então, comerciante, pô, para isso aqui funcionar, Tiago tem que estar dentro. Tiago é um comerciante, e tudo bem. Só que ter clareza sobre isso é muito importante, Roberto, porque o empreendedor de verdade ele vai ficar inconformado. Eu sou grato por ser um comerciante, mas eu entendo que meu lugar não é só esse, eu posso mais. E a terceira etapa é quando você consegue construir, como você usou o caso das grandes indústrias, uma operação, um negócio que você fala, eu posso estar lá como posso não estar e a Vai empresa funcionar. funciona. Aí você Exato. chegou nesse patamar de empresário. Aham, Mas assim, para mim, não vai nem vem. O que para mim, o que não poderia perder era aquele senso de empreendedorismo. Eu exato. sou apaixonado por essa É, palavra porque nós empreendemos no nosso casamento, com nossos filhos, exato, nas exato. nossas amizades. É, Eu lembro um dia eu estava em é. casa Eu estudando e digo que você isso é um me... estilo de vida, né? Também É é um um estilo estilo de de vida. vida. É, Você... é. E tem tudo a ver com atitude. Tem espírito empreendedor. Por isso que a gente diz, tem empreendedor que não é empresário. Tá? Por exemplo, o empregado. O empregado que tem a atitude empreendedora. Então, é um cara que tem espírito de dono, é um cara que o tempo todo ele está sugerindo alguma coisa, está inovando. Então, é a questão do intraempreendedorismo. Né? É o empregado que tem a atitude empreendedora. esses dias eu estava conversando com uma moça, acho que tem mais ou menos uns
45 dias a 60 dias. E enquanto eu conversava com ela me falava que o maior sonho dela é empreender. É sair do atual emprego e empreender. E eu disse, bicho, eu não posso deixar isso passar despercebido, eu vou ter que dar um puxãozinho de orelha nela, Posso né? dizer uma coisa? Diga, você me permite? Você me permite? Tome Sempre quando lapada. você escutar, Roberto, de mim, Roberto, você me permite, pode ter certeza que vem lapada Já depois. fecha a guarda. Ai, não, fecha não, que é com carinho, amor e respeito. Pois Dona, é, você é me permite? válido. Ela disse, permito. Eu disse, olha, eu apoio, eu incentivo. Aqui na CMA nós temos, inclusive disse a ela, acho que você sabe que nós temos um projeto social que sempre eu faço questão de ter uma empresa não pagante na minha carteira. Aham. Sempre. É uma maneira de me lembrar o porquê eu comecei. Então, eu disse, olha, quando você chegar nesse momento de empreender, levanta a mão, eu vou estar aqui. A empresa vai estar aqui para te ajudar. Só que ser um bom colaborador não é garantia de que você será uma boa empresária. Exato, Né? O empreendedorismo, ele vai te levar a um nível de estresse, principalmente se você está no jogo para vencer, para ganhar, ele vai te levar a um nível de estresse que o regime CLT ele não te leva. exato. Então, não estou falando isso para te desmotivar, muito pelo contrário, para você já ficar preparado e entrar no jogo com informação a mais que a maioria não tem. É a questão do que a gente estava falando no início, das empresas que não deu certo, não dão certo, né? Que falem. Muita gente tem uma impressão, das pessoas que empreendem por necessidade, principalmente, que ele não tem essa visão de empresário. Ele, como empregado, ele só tem a obrigação de trabalhar 8 horas. Sim. Como empresário, ele vai trabalhar 24 horas. Porque quem é dono do negócio, ele não para de pensar no negócio, não. Sabe? Então, essas pessoas, às vezes, não têm essa noção, não têm esse conhecimento, aí vai colocar o negócio. Aí tem uma grande chave desse negócio aí também. Que é o nó da questão. Lidar com pessoas. Comandar pessoas. Né? E no Brasil, a gente pegar o exemplo de empreendedorismo no Brasil, tem duas coisas que são cruciais. Gente e a carga tributária. O resto é besteira. O resto você tira de letra tranquilamente. Mas comandar pessoas, lidar com gente e lidar com a carga tributária brasileira, essas são as duas questões cruciais, sabe? Para mim, Tiago Bezerra, você fala, Tiago, qual o principal atributo que um empresário precisa ter para chegar no patamar de empresário? É saber gerir o capital mais importante que ele tem, que é o capital humano. Exato. É o capital humano. Porque, bicho, se você é bom em gerir pessoas, tem uma frasezinha, essa eu vi no digital, no Instagram. O cara dizia, pô, você quer viver bem, não passar necessidades, aprenda a vender. Quer ficar rico, aprenda a gerir pessoas. Exato. Quer ficar milionário ou bilionário, aprenda a vender, gerir pessoas e estruturar modelos de negócios campeões. Recentemente eu tive conversando com uma empresa que assim, bicho, é incrível isso, inacreditável. Essa empresa estava pagando 4 vezes mais de imposto por mês por conta de um erro na contabilidade. O modelo de negócio é errado. Exato. Por causa de um erro. 4 vezes mais. Tu tem muito noção que é disso, isso? tem muito disso. Meu amigo, eu olhei aqui assim e a gente constatou essa falha, só que eu não sabia exatamente onde era. Hoje mesmo eu tava brincando aqui com o Vitor, tava com o Vitor aqui, eu disse, rapaz, eu era para ganhar muito dinheiro, bicho. Porque fizemos um levantamento por alto, e essa empresa pagou na casa de, por ano, uma média de 250 mil a 350 mil a mais de imposto do que Nossa. deveria. Por ano. Aí só esse teu olhar já de economia. Aí no mês que vem eu já aumento o ticket. Tô brincando. Não aumento não, mas... Bicho, aí, Roberto, quando você olha para mim e fala, bicho, o capital humano é o principal. Pô. É o principal. E o E é o segundo, mais difícil. e hoje em dia tá cada vez mais difícil. Mais difícil, Pronto, eu tenho um cliente meu que ele fala, Tiago, eu gosto de contratar pessoas que estão saindo agora dos estudos, porque tem energia, tá com a mente fértil e tal. Eu disse, beleza, só que tem um pequeno problema. Quem está saindo agora dos estudos, principalmente o cara que não tem formação superior, ele prefere 10 vezes, 1000 vezes comprar uma moto, um carro e rodar de aplicativo. Por mais que ele trabalhe muito mais, ele tem aquela sensação de liberdade. Eu não sei se você tem percebido isso no mercado, Roberto. Não sei se você ainda está próximo desse mercado de seleção. Tá, Robson, eu acho que não, né? Mas a mão de obra, meu amigo, está se tornando um artigo de luxo você ter mão de obra hoje. É complicado, difícil, cada vez mais, porque hoje você convive com 5 gerações, né? Antigamente era 2 gerações, hoje as empresas convivem dentro das empresas 5 gerações, e cada uma é diferente da outra. Existem 3 tipos de funcionários.
o muito bom, o muito ruim e o mediano. Certo? O muito bom, o empresário ele identifica quem é muito bom, muito competente e tal. O muito ruim, ele também identifica. Sabe? Agora, quem vai ferrar a empresa é o mediano. Não é nem o muito ruim, tá? Que Que é vai muito ruim, ferrar. sai. Sai, você dispensa e tal. Agora, o mediano, esse é o perigo. Por quê? Porque você não sabe. Aí você fica investindo naquela pessoa, investindo. Não, ele vai melhorar. Não, ele vai mudar. Não, ele vai aprender. Aí você fica investindo, investindo, investindo. E muitas vezes, aí Certíssimo. meses, anos, aí não vai dar em nada, sabe? É, Aí, muito bom, o ideal era muito bom. Se a gente encontrar sempre gente muito boa, era o paraíso, como se diz, né? E aí, às vezes, tem gente que me pergunta, mas como é que a gente faz para contratar talentos, atrair talentos? Aí diz, olha, primeira coisa, cuide do talento que você já tem, certo? Cuide das pessoas boas que você tem. É a primeira medida aí. Porque se você não cuidar bem, esse camarada vai sair. As outras pessoas que são candidatos vão saber que você não cuida bem dos seus talentos, das pessoas boas que você tem, e não vão se interessar em trabalhar com você, não. sabe o que eu vejo? Pronto, essa sua fala me desbloqueou uma memória aqui que depois eu compartilho com vocês, mas o que eu vejo acontecer no dia a dia é os muito bons serem ofuscados pelo muito ruim ou pelo mediano Sim. que sabe se vender bem. É, é. Eu vejo muito empresas E, demitirem ou não valorizarem o muito bom porque o mediano sabe se e- posicionar bem. esse é o, Comunicar, né? esse é o pior erro do empresário, é não identificar o muito bom e não valorizar. Não valorizar. Tá? Porque se você trata todo mundo igual, os talentos, como a gente chama, que são os muito bons, esse pessoal vai se desmotivar e vai terminar saindo, sabe? Só que é verdade, tipo assim, se o cara tá dando sangue, pô. O cara tá dando sangue Exatamente. e Esse ele cara tem que ser não, valorizado, não é cara. reconhecido, aí é Porque, loucura. meu Exatamente. amigo, hoje esse tema para mim está muito quente porque recentemente nós tivemos um treinamento voltado para a gestão de pessoas aqui nessa mesa Aham. e eu vi coisas assim que eu não acreditava mais que existia em pleno 2025. Tipo, Eu se pode não compartilhar. posso não, bicho, mas assim, em off eu compartilho com vocês. Hum. Mas eu olhei aqui assim, eu disse, meu amigo, como é que isso ainda acontece? É o que eu quero falar dessa lembrança aqui que eu estou deixando todo mundo no mistério, né? É, o muito bom, por vezes, ele só não é visto como ele é desvalorizado. E aí? E o mediano, que é o perfil de colaborador que o mais ofensivo para as empresas, É, muitas vezes, como ele sabe se portar da maneira certa, falar o que o empresário quer ouvir, lembrando que o principal inimigo do empresário é o ego. Então, é, quando ele entende isso, ele usa isso a seu favor. exato, Pô, aí você pega muitas vezes uma pessoa que diz que não tem todas as qualificações necessárias, coloca num cargo de liderança e aquele cara que está ali dando gás, você não olha por quê? Pelo simples eu fato já vi porque acontecer não isso. massageia o seu ego. Eu já vi. É Teve loucura. um primo meu, pô, que tudo que ele se coloca pra fazer, ele faz bem. Hoje ele tá em um emprego que ele faz muito bem o trabalho dele. E ele comenta comigo, né, Robson? Tu não sabe, pô. Tipo assim, os cabas lá só dando nó, não entrega direito, não fala o trabalho bem feito. E é justamente esses cabas que, tipo, o gerente gosta, tá ali conversando e tal. Aí eu, mano, isso aí, velho, eu já te disse. Comunicação, pô. Relacionamento. E ele é muito fechado. Ele é muito fechado. Falei, mano, Aí tu precisa, complica. se tu quer melhor, se tu quer ter a possibilidade de crescer nessa empresa aí, Tem que aprender a jogar o jogo. tu precisa, eu não tô dizendo que tu vai babar o ovo do cara, que tu vai ter que ficar, Não é por aí, não. é tu ter comunicação, tu saber se comunicar, saber Exato. se relacionar de forma mínima. É, Só que é complicado. Pronto, em 2025 eu comecei o ano, minha maior meta para 2025 foi investir pesado na comunicação, né? Por exemplo, ali o nosso Conecta. Quando eu falo nosso, é nosso mesmo, sim. é nosso. Para mim nunca é fácil estar ali na frente, batendo papo com vocês, mas eu entendo que o maior atributo que você pode ter enquanto empresário, empreendedor ou comerciante se chama comunicação. A forma como você apresenta um projeto, a forma como você em reunião mesmo, como você se expõe. Eu conquistei uma vez uma coordenação estadual, só mostrando, fazendo uma apresentação do resultado do projeto que eu coordenava em Campina Grande. Certo? Eu era responsável em Campina Grande desse projeto, e quando foi num encontro
a nível de estado, aí estavam os 2 diretores lá presentes, e eu fiz uma coisa diferente de outros coordenadores anteriores. Eu ia para campo, acompanhava a equipe, Isso é muito importante. eu estava junto à equipe, eram 15 pessoas que trabalhavam Aham. comigo. Comunicação, bicho, Joda, pô, ele falou que, tipo assim, uma coisa que eu vi, eu acho que até a Amsterdã compartilhou uma palestra que ele deu. Eu acho que até na Lagoinha. Deve ter compartilhado. E ele fala, a habilidade milionária, multimilionária, bilionária é comunicação. É, aí, quando fui no final de ano para apresentar o resultado do projeto, eu fiz a apresentação, né? E dizendo como é que eu estava fazendo em Campina Grande. Era uma forma diferente de outros coordenadores, né? Aí o cara, quando viu, me elogiou, aquela coisa toda. Quando foi no ano seguinte, rapaz, por coincidência, a pessoa que era coordenadora estadual foi para uma gerência. Aí a primeira pessoa que se lembrou foi de mim. Rapaz, tu vai ser o coordenador estadual. Eu gostei da sua apresentação, tal, tal. E era um negócio interessante ser o coordenador estadual, porque 3 meses eu tinha que estar em Brasília, participando de reunião lá, ia participar de encontro em outros estados, aquela coisa toda. Aí foi uma experiência espetacular, foi muito nossa, legal. eu imagino que surreal, assim, é como eu lhe disse, eu quero ter outro momento para a gente bater um papo e escutar um Aham. pouco mais. Mas segue aí, Robson, mais alguma dúvida, meu amigo, Eu sobre... queria saber uma coisa, como você fala, né, Roberto? Existe essa metodologia ali do jeito Disney de encantar, Sim. né? Quais são as bases ali, os fundamentos? Eu fico curioso. Uhum. Poderia compartilhar? Sim, é o seguinte, não tem nada demais, inclusive na Disney, tudo é enxuto, tudo é simples, E sabe? nem parece, né? O cara lembra dele, É, ele lembra de uma coisa. exato, não, é tudo enxuto, porque o Walt Disney, priorizava isso aí. São coisas simples, mas que isso aí norteia toda a excelência Disney, certo? E uma outra coisa que ele primava muito era a questão de liderança. Ele escolhia a dedo os líderes, os gerentes, os diretores dele. Por quê? Porque tinham que ser pessoas que tinham que dar exemplo. Então, eram pessoas que motivavam a equipe, pessoas que incentivavam, desenvolviam a equipe e estavam junto à equipe. Sabe? Não Uhum. era aquela coisa só do camarada mandar e ficar no pedestal, essas coisas não. Tinha que ser gente que tá do lado da equipe e dando exemplo. Certo? Sim. Era assim que ele escolheu a liderança dele. Então, o que é que acontecia? Líderes excelentes vai resultar em funcionários excelentes. Funcionários excelentes vão encantar o cliente. O cliente encantado vai dar lucro à empresa. Pronto, Bem simples, você bem falou um simples. negócio aí que para mim, eu vivo isso hoje em dia. Às vezes eu vejo com um cliente que me conhece ou no digital ou me conhece por intermédio de outro cliente, e quando ele veja, ele fecha comigo, eu percebo nos olhos dele, no primeiro encontro, na primeira call, aquela ansiedade por algo, uma informação assim secreta. Aí quando eu sento, eu falo, beleza, vamos começar. Hoje você tem um organograma da sua empresa? Hoje você tem um fluxo de caixa? Aí o cara vai baixando os ombros, a menina vai ficando assim. Por quê? Porque eles esperam um segredo guardado das 7 chaves. É, Mas no final do dia, o que é? É o É o básico. básico bem é o feito. básico bem É o feito. básico bem feito. Aí, então, eles primavam muito para aquela questão do atendimento, né? De encantar o cliente e tal. Então, eles têm um passo a passo de como você fazer para estar encantando o cliente. Então, primeiro, contato visual, sorrir, tratar o cliente pelo nome, fazer o cliente se sentir importante, sabe? São coisas simples, coisa básica, mas que é o que faz com que encanta o cliente, E para certo? você ver a importância disso, né? Esses dias eu estava em um restaurante aqui da cidade, um restaurante bom, um lugar bacana, acho que você viu o vídeo, não sei, mas um restaurante bom, um local muito agradável e o atendimento, em especial naquele dia, foi péssimo. Eu disse, pô, isso aqui é motivo de fazer um conteúdo. Não vou divulgar o local, lógico, o intuito não é esse, mas educar o público que me segue sobre esse tema. E eu disse, olha só, eu sempre ouvi, talvez você já tenha ouvido, não, a última fala aqui é do cliente, quem manda aqui é o cliente sempre tem razão. Tudo bem, eu respeito a tua opinião, mas quando o empresário entende que o seu primeiro cliente é o seu colaborador, esse colaborador ele Exatamente. vai passar aquela compaixão, aquele atendimento, tudo o que ele recebe do seu patrão, do seu empregador, para o cliente. Exato. Primeira vez, Alberto, que eu fui na minha vida num restaurante que quem ditava o ritmo das comidas vir para a mesa, não nem de vir para a mesa, de você pedir os pratos, era o garçom. Eu digo, garçom, amigo, traga para um suco. Não, agora não é o momento não. Oxi. Aí, literalmente, pô. Aí eu olhei assim, não, pois
Como assim? Não sei. Aí eu disse, não, acho que eu ouvi errado. Pedi a segunda vez, a terceira, e o pessoal na mesa ficando com raiva, eu disse, pô, às vezes ele teve um problema em casa, não sei, eu sei que não deveria ter passado para os clientes, mas eu fiquei procurando encontrar uma justificativa para aquela situação. Sim. E o pior é que no final, na hora de pagar as contas, ele veio com um cartãozinho emplastificado com o QR Code. Você poderia avaliar meu serviço no Ei, Google? Tem Melhor não, certeza? né? Mas não falei, né? Nem avaliei, não, porque Se for não avaliar, sei qual o problema que ele teve. Mas o que é que eu tiro disso, bicho? É, com toda certeza, ele não tem uma supervisão próxima ali é, para estar orientando. Não exato, é nem cobrando, é para estar orientando. exato, E com certeza, também não tem um dono próximo. É uma grande rede aqui, o cara tem vários restaurantes, mas eu disse, pô, olha a experiência que está passando para o cliente. teve uma, pô, quando eu tava voltando de Floripa ali no. Voltando chegando, acho que foi chegando, em um restaurante, que devia também ser uma franquia, de hambúrguer e tal. Não era Mac nem nada, era um específico, acho, lá pro sul-sudeste. Uma mulher deu um. Surtou lá. Eu acho que estava muito sobrecarregada. Não sei. Não, com certeza não foi algo normal. Era um Mas atendente? era um atendente, pô. Surtou, ela ficou gritando com o povo, É, com o pessoal da equipe. Aí foi atender, pô. Mas ela só faltava engolir a gente, pô. Aí eu, putz, mano, mas querendo ou não, a bichinha, tipo assim, tá aí, né, se esforçando e tal. É Aí aí, depois ela pediu ainda pra avaliar. avaliar. Sabe? Só que a diferença, como ela pediu, avalia aí. Vai Eita! avaliar, vai avaliar? Deixa eu ver aqui. Meu aí é Deus, mesmo. rapaz, É NR01, totalmente despreparada. NR01, a que cuida da saúde mental do colaborador. É, NR1, NR1, né? é. O que acontece? Hoje eu estava batendo um papo com uma pessoa e com o Vitor. Vitor faz Ele, parte do ele meu falou ontem time, que ia falou. vir. Bicho, o Vitor é incrível. Eu tive a oportunidade, Vitor é um cara que trabalha comigo, ele cuida de gestão de pessoas. Eu sei que ele é muito bom, mas toda vez que eu tenho a oportunidade dele entregar um treinamento, pô, eu olho assim e falo, cara, esse é muito bom ele. E ele usou um termo que eu achei incrível. Ele disse, Tiago, hoje muitos colaboradores não têm um mínimo que nós chamamos de segurança emocional. E quantas empresas não estão negligenciando isso? É. E eu sei que muitos empresários estão no jogo do dinheiro. Eu particularmente, eu não estou nesse jogo. Não que eu não queira, quero demais. Mas você precisa entender que, como eu falei lá atrás, Roberto não, vou falar para você que está em casa me assistindo. O teu principal capital que você tem hoje é o capital humano. Eu não sei para você, mas eu tenho certeza que para a gente aqui, tu quer ganhar o dinheiro do mundo todo, Robson, a custo de vidas. É, doido. Porque quantas vezes, Alberto, eu não já sentei para conversar com colaboradores que eu vejo pessoas extremamente destruídas emocionalmente. É pesado. É Eu não pesado. sei se você teve essa oportunidade na sua. Também, como era pequenas empresas, né? Talvez não tinha time. E outro que antigamente, na época, o pessoal não ligava muito para isso, não. Não Hoje em era, dia tá mais sensível, né? mais sensível e é um assunto que veio à baila mesmo. Em 2025 foram os dois assuntos mais propalados, mais discutidos, foi inteligência artificial e saúde mental. Né? Por quê? Porque aumentou muito o afastamento de pessoas por questões emocionais. Né? E quando a NR1 foi atualizada, não foi à toa, não. É porque o INSS, o governo, chegou à conclusão que eles não queriam pagar a conta sozinho, certo? Hum, Então, as empresas têm que se arcar com isso também. Se responsabilizar por essa parte aí. Se responsabilizar pela saúde mental dos colaboradores, que antes não era exigido, sabe? Por quê? Porque hoje, segundo a OMC, o Brasil está em primeiro lugar em ansiedade, transtorno de ansiedade. É primeiro lugar o Brasil, no caramba. mundo. É. Aí, terceiro lugar em depressão e por aí vai, sabe? Se eu não me engano, é o oitavo lugar em suicídios. Então, Isso é absoluto ou percentual? isso é percentual, certo? Agora, veja só, é uma coisa preocupante? É. E quando diz que hoje as empresas têm que tomar cuidado, porque o problema maior está na liderança. Certo? É a forma de falar, a forma de cobrar, a forma de instruir, a forma de exigir, pressão, aquela coisa toda, sabe? Aí, isso causa transtornos. Certo? Demais. E isso é em todas as áreas. Eu vi outro dia no Bom Dia Brasil, dizendo que só até esse ano, até setembro, 25 mil professores pediram afastamento do trabalho por Uhum. questão de saúde mental. Certo?
25 Ah, mil, professor é sofrido. Minha esposa foi 25 mil professora por um professores, né? tempo. Aí é uma coisa tremenda isso aí, Ixi, agora, preocupante, enquanto você sabe? fala isso, eu ia defender aqui, né? Meus amigos e colegas e clientes empresários talvez me crucificassem, mas e se quiser, problema de vocês, eu vou falar. Porque olha só, bicho, eu nunca, jamais vou colocar uma vida humana na frente do dinheiro. Nunca. Exato, Então, quando você falou, pô, isso não veio à toa, a NR1. Ela exato. veio porque o INSS não queria pagar essa conta só. É, Bicho, eu sou totalmente a favor que os empresários se conscientizem que no final do dia eles estão trabalhando com seres humanos é, com seres humanos. exatamente. Mas, entretanto, todavia, o que é que acontece? Esses dias aqui nessa mesma mesa nós conversamos com uma psicóloga, minha amiga Letícia, abraço Letícia, e ela disse o seguinte: é muito difícil cobrarmos que o Estado cobrar das empresas que o seu colaborador, eu não sei se ela disse ao vivo ou em off para mim, tenha uma qualidade de vida, se esse cara ou essa moça não toma a quantidade mínima de água, não se exercita, vai dormir 2 horas da manhã jogando no celular, ou seja o que for, pornografia, assistindo um filme, o que for, para acordar de 7. Essa pessoa não se alimenta bem. Então, agora, voltando um pouco atrás do que eu disse, o que é o contexto. Eu sou a favor que realmente as empresas se conscientizem. Infelizmente, o brasileiro só se conscientiza quando pega no bolso, mas, todavia, por muitas vezes, atribuir uma conta que não é só do empresário. Porque você está Exato. comigo aqui, Roberto, eu trabalho Individual para também, você né? 8 horas por dia, vamos supor. Aí começo com sintomas de burnout, por exemplo. Beleza. Mas vamos identificar. Quantas vezes por semana, Tiagão, tu está se exercitando? Quantos litros de água tu está tomando por dia? Exato. Pô. Ah, eu vou atribuir à empresa. Aí é uma linha muito tênue que no final do dia o que é que acontece? Esse abismo entre o empresário e o colaborador, quando na Uhum. verdade os dois não são inimigos. O colaborador, ele precisa da empresa, a empresa precisa do empresário, o inimigo, ele está ali distante, olhando para toda a situação. Mas é um ponto realmente bem delicado. É delicado. Bem delicadíssimo demais, meu amigo. É, é crucial isso. É. Tem uma situação na minha sogra que ela foi afastada por conta disso. Burnout, não foi lá? Burnout. É, tipo assim, é o que a gente sempre fala com ela, Elaine. O pessoal se aproveitava dela, pô. Tipo assim, pra fazer coisas que não era do escopo. Aham, A liderança dela, entendeu? O sim, gerente, né? O gerente ficava mandando ela fazer coisa porque o pessoal via que ela trabalhava, sim. via que, tipo assim, pô, ela realmente trabalha, entrega lá, e ficava se aproveitando. Aí falava, não, pô, não é assim. Tu tem que entregar aquilo que foi proposto. Se o pessoal tá botando mais trabalho pra você, tem que ser justa consigo mesmo e dizer, não, isso aqui É, não é. posso fazer, porque acabou levando ela a um burnout. Sabe o que é que Exato, eu é. vejo muito, Robson? Recentemente eu vi isso. É a falta de visão de mundo. Por isso que é tão importante, na minha perspectiva, um colaborador no seu período de férias, ele tentar viajar, ele tentar conhecer novos lugares, novas pessoas, novas experiências, aquela Exato, é. receitinha. Por quê? Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de colaboradores e esses colaboradores, assim, estavam bem satisfeitos. E eu, enquanto ouvinte, eu olhava assim, bicho, na mente deles não existe outra possibilidade. É só isso. Pois é, Então, isso é você ter verdade. essa Isso é verdade. oportunidade de viver alguma coisa fora do seu cotidiano, você nota, pô, caramba, não é só isso o universo. Não é só Exato, isso é. que eu tô vendo. É E verdade, enquanto é verdade. a gente falava aqui de burnout e tal, isso não tá só ligado ao salário que você ganha e ao clima organizacional. Porque, olha só, antes de montar minha empresa, Roberto, eu trabalhei em uma multinacional chamada Accenture. Não sei Uhum. nem se eu posso falar o nome. Posso, já foi. Conhece a Accenture? Rapaz, É a uma, Centra é o que tem uma unidade lá na Facisa. Ah, É uma das rapaz, maiores. meu filho está trabalhando lá. É uma Olha aí. empresa excelente. É, É uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo. Na época que eu estava lá, era mais de 700 mil colaboradores. Tem noção? Bastante gente demais. A sede fica em Berlim, tem escritório por todos os cantos. E eu falo a você, é um a ambiente. sede é Berlim, é? Esse é Eu Berlim. pensava que era Estados Unidos. Não. Eu não sei onde fica, eu não sei nem se eu posso falar o nome, né? Mas a CEO na época, eu não sei onde, se ela ficava nos Estados Unidos ou lá. Mas enfim, é um ambiente incrível, Uhum. incrível. É uma empresa que você entra lá, que é escritório padrão Google. Uhum. Máquina de café, o de Campina não tinha sinuca, mas tinha videogame, tinha campeonato de Mario Kart. É assim, é um ambiente que você se sente que é uma segunda casa, um ambiente Sei. incrível. Trabalhei lá por 2 anos e meio, salário bacana, trabalhava de casa, muitas vezes de
Samba canção, bem à vontade, não tinha problema. Eles só exigem 2 vezes, né, na semana. Hoje em dia, na minha época, não exigia nada. Ah, certo. Você ficava da maneira que queria, ia que ia para o escritório quem queria. E o que é que acontece? Apesar de todo esse clima, todo esse ambiente, quando minha filha nasceu, a licença paternidade, se eu não me engano, são 3 meses. A maternidade são 6 meses, estendível até 12 meses. A maternidade. Olha só que empresa bacana. É. Mas eu não estava feliz. E E se eu né? continuasse ali, eu ia contrair um burnout. Olha que interessante. Um ambiente de cinema, digno de filme de ficção científica, mas eu não estava satisfeito. Uhum. Por quê? Porque eu acho que não se trata, pelo menos para mim, não se trata apenas do salário e do que a empresa propõe, Exato. mas se trata se está alinhado com o seu propósito de É. vida. Para mim não estava, Uhum. porque a empresa que eu atendia, eu era colaborador da Accenture e atendia uma empresa que eles prestavam consultoria. Você gerar uma economia de 1 milhão para eles, não é nada. É dinheiro de bolso. 1 milhão eles faturavam. Nem no pior dia essa empresa faturava 1 milhão, para você ter noção. Uhum. Então eu não tinha aquele senso de que eu estou fazendo a diferença. Não tinha esse senso. Então foi quando eu disse, não, pô, eu vou procurar pegar o conhecimento que eu tenho e levar para quem de fato 10 mil reais por mês, 100 mil mês vai fazer muita diferença. E hoje quando eu tô com... E curioso dizer que tem gente que se sente bem com isso. Com o quê? Que se sente bem trabalhando, Exato. fazendo o que você fazia. Se sente, com certeza, e tudo É. bem. Pronto, qual foi? Depende do perfil de cada um. Justamente. Ontem eu recebi um cliente aqui que a gente traçou uma meta para essa pessoa no ano de atingir X e onde nós fizemos o levantamento nós ultrapassamos em 50%. Bicho, assim, não é um valor tão expressivo, mas é um valor bacana. O cliente sai daqui pulando, bicho, de alegria. E você olha assim e fala, é para isso que eu pago a internet, né? Brincadeira à parte, né? É para isso que eu tô aqui. Você gerar uma Exato, economia de 10 milhões para aquela empresa, tá tudo bem, tá ok. Próximo, qual é a tua economia, Roberto? Tá entendendo? Eu disse, não, vai pedir demissão, sair, foi um momento mais difícil na minha vida em relação, assim, o que exigiu mais coragem, porque lá, Roberto, não sei se você sabe, mas é comparado a concurso público. Diga a seu filho já. Em relação ao quê? Eles não demitem ninguém. É muito de... Eu lá, no tempo que eu passei lá, eu nunca vi eles demitirem uma pessoa. E tinha muita pessoa que aproveitava das regalias e assim, trabalhava pouquíssimas horas por dia, entrava só na dele e depois não trabalhava mais. É um ambiente muito bom trabalhar, mas para mim não é suficiente. E é justamente, eu acho que aí que entra esse ponto que tu traz, né? Que tem pessoas que, infelizmente, de fato não sabem que existe essa possibilidade. Que existe esse mundo onde ela pode, por exemplo, empreender no seu próprio negócio e acaba que tá ali preso naquele trabalho, que novamente, não é porque é um trabalho CLT que é errado, não, é só para aquele perfil de pessoa que tá drenando a vida dela. Por exemplo, banco. Eu não me adaptaria a trabalhar em banco. Banco é um trabalho rotineiro, chato, muito tédio, o tempo todo, só você lidando com ele, contando dinheiro, ou então o tempo todo num. Não é uma coisa assim, criativo, sabe? Tal. Eu não me daria. Mas meu irmão se dá bem. Meu irmão trabalha na Caixa Econômica lá e sempre gostou e adoro o trabalho dele no banco, Você quer aventura sabe? maior do que empreender? Pois é, empreender é outra coisa, Agora, por sabe? favor, você mencionou carga tributária, né? O que é que você espera para os próximos anos, Roberto, no Rapaz, Brasil? vai mudar uma série de coisas aí e tem muita coisa que a gente não sabe nem como é que vai ser o reflexo disso aí, sabe? Aí é esperar para ver, São sabe? 4 anos de reforma, né? Pois é, É sabe? 4 anos mesmo? Não sei. O previsto aí, eu nem me inteirei muito, mas começa agora em janeiro Eu e não vai me interei até também não, 2029. A mas última está prevista para 2029, que é acabar com o ICMS e algumas coisas. o que a gente sabe é o seguinte, diminuição de imposto não tem, porque Não, o governo Impossível, brasileiro, pode ele não. não diminui, ele substitui, sabe? Aí, então o pessoal diz, vai acabar o ISS, vai acabar o COFINS, só vai não, mudar o nome. exato, sabe? IVA agora. Aí, É. E assim, o rapaz, que me preocupa, Roberto, me deixa realmente preocupado é principalmente com o pequeno. Porque o grande, ele vai encontrar maneiras, monta uma hold, leva a é, sua empresa para outro país, a sede diminui e exato, tal, com benefícios do Mercosul. Mas o pequeno, é, ele vai pagar um preço alto, porque do jeito que as coisas estão indo, eu espero que não aconteça, mas do jeito que está indo, o índice de pessoas
CNPJs abertos, vai diminuir muito, porque, bicho, eu vou trabalhar aqui na informalidade. Exato. É porque o governo atual, ele não privilegia Fomenta. o empresário, Ele não né? fomenta. Ele dá a entender até que ele é contra o empresário, né? A forma como ele age é como se fosse contra o empresário. É falta de visão, por isso. Porque é o seguinte, antigamente, a entidade mais importante que existia era o exército. Na época dos impérios, aquelas Sim. coisas e tal. Era a entidade mais importante. Depois, a entidade mais importante foi a igreja. Sim. A igreja que ditava normas, aquela coisa toda. Hoje, no mundo moderno, a entidade mais importante é a empresa. A empresa se tornou a entidade mais importante para o mundo. Hum, Aí um governo que não tem essa visão, que não enxerga isso, camarada, E eu ouso dizer é, que essa empresa ela está perdendo espaço para o judiciário. Não Pelo menos podemos, no Brasil, não né? podemos nem aprofundar nesse tema, Pelo né? menos Do no jeito que as Brasil, coisas né? estão, mas está sabe? perdendo espaço para o judiciário. Pois é. Aí, Vai voltar pros imperador. É. porque a empresa é que gera renda, a empresa que gera emprego, a empresa é quem gera impostos, todo mundo parte das empresas, Todo mundo rapaz. parte do empreendedor. Aí, rapaz, se você não tiver essa visão, rapaz, aí você pega um país como Estados Unidos, por exemplo, né? O empresariado é super valorizado, sabe? Carga tributária é mínima, sabe? Outros países desenvolvidos a mesma coisa, eles fazem tudo para o empresariado pagar o mínimo possível de imposto, sabe? Aí, por quê? Porque ele sabe dessa importância, É a sabe? máquina, e não é porque eles são bonzinhos, né? Eu suponho. Mas Não, é porque olha para o empresário, bicho, o empresário, o empreendedor, ele é a máquina que faz todo o resto girar. É a mola exato, mestra, vamos dizer assim, né? exatamente, sabe? É loucura, mas vamos esperar para ver o que que dá, né? Não tem o que fazer. É, E agora eu te pergunto, Roberto, a gente entrando aqui nessa parte final do nosso podcast, qual um conselho que você daria para quem está aí no mercado empreendendo, para essas novas gerações que está começando, para quem já empreende há algum tempo e talvez esteja até pensando em desistir, não sei. Que tá pensando em dar o seu ponto de partida. Boa, bem lembrado, Robson. Só ficou esperando isso. Eu me esqueci. Não sei se você sabe, Roberto, mas quando nós começamos esse projeto, o nome era Ponto de Partida. sim, eu sabia Por Podcast. disso. quê? Porque o intuito do Ponto de Partida Podcast era sempre trazer pessoas que chegaram lá, Aham. as pessoas que construíram uma carreira de sucesso, como você construiu. Eu admiro muito isso, quero saber mais sobre sua trajetória Uhum. e compartilhar conhecimentos com aquela pessoa que está começando. Sempre eu fazia a pergunta, Roberto, se você estivesse começando hoje a empreender, qual seria o seu ponto de partida para errar menos e tornar toda essa trajetória do empreendedor menos custosa, menos difícil? Fica a pergunta, meu amigo, para você. Como eu falei antes, a primeira análise que você faz é uma autoanálise, né? Você se conhecer e saber o que é que você gostaria de trabalhar, com o que é que você se identifica, o que é que você gosta de fazer. Porque quando você está trabalhando num negócio que você gosta, não tem hora para trabalhar, não tem hora para É parar, verdade. sabe? Eu mesmo trabalho até final de semana quando tem, né? Até quando eu estava no Sebrae mesmo, o Sebrae muitas vezes demandava a gente final de semana, sabe? E a gente trabalhava com o maior prazer, rapaz, a gente não ligava para eles, não tinha hora extra e a gente trabalhava, viajava, aquela coisa toda, certo? Porque a gente estava trabalhando naquilo que a gente, como é que se Gostava. diz, dava prazer, né? Trabalhar, certo? Então, primeira coisa é isso aí, fazer essa autoanálise, né? Identificando isso aí vai se preparar pesquisar bastante. Hoje, a coisa mais democrática que existe no mundo é informação. Informação é muito acessível. Antigamente era difícil informação, né? Não era tão acessível, certo? Hoje não. A informação é a coisa mais acessível do mundo. Tá aí a internet com todo tipo de informação que você precisar. O que você imaginar tem lá, né? Então, se preparar, porque o pior erro de um empreendedor é montar um negócio sem ele ter as informações completas da atividade que ele vai exercer. Eu costumo até, dentro disso aí, citar o exemplo de um camarada lá em João Pessoa, que resolveu, ele trabalhava no Banco do Paraíba na época, e ele gostava de cozinhar nos finais de semana. Então ele cozinhava para a família, cozinhava para os amigos, tal. E ele dizia, um dia que eu sair do banco, eu vou botar um restaurante para mim. E quando ele fez isso, saiu do banco, ele
estruturou o plano de negócio dele para montar o restaurante dele, mas antes de ele abrir o restaurante, ele pegou a esposa debaixo do braço e saiu viajando com a esposa para conhecer, porque o restaurante que ele queria, a especialidade era camarão. Ele queria botar um restaurante com especialidade em camarão. Então, eles foram para Natal. Aí, onde tinha restaurante que a especialidade é camarão, ele chegava lá, almoçava, pegava o cardápio, olhava aquela coisa toda. Aí fez essa peregrinação, depois foi para Bahia, aí lá visitando os restaurantes, tudo que era de camarão, ele e a esposa, né? Que a esposa ia trabalhar com ele lá. Aí foi para Recife. Depois de ele fazer toda essa peregrinação e colher os cardápios, tudinho de cada restaurante daquele ali, aí disse, pronto, agora eu já sei qual é o restaurante, como que eu vou montar meu restaurante. Aí voltou, montou Camarão da Praia lá em Manaíra, em João Pessoa. Faz o maior sucesso, faz anos que está esse restaurante lá, e foi desse jeito. Então, é esse tipo de atitude que tem que ter, tá? Para antes de você começar qualquer atividade. É pesquisar bastante, estudar bastante sobre a atividade, para depois você montar um negócio com segurança. Eu acho que, tipo assim, isso aí entra um pouco naquilo que tu trouxe, do erro do empreendedor apaixonado, né? Tipo assim, cara, ele tá apaixonado por aquele produto, serviço ou empresa que ele tá criando e se deixa levar completamente, esse é o erro, completamente, 100%, pela emoção. Sim. E não traz ali o equilíbrio com um pouco da razão. Pô, mas será que isso aqui faz sentido? Qual é a melhor forma? Quais são os principais erros que as pessoas cometem, né? Foi justamente o que ele fez. Exatamente, sabe? Aí esse é o famoso benchmark, né? É você fazer o benchmark antes de... Até o Walt Disney fez isso. Ele visitou vários parques antes de fazer o primeiro parque dele, a Disneyland. Ele visitou outros parques. Não era igual a Disneyland que ele montou, mas alguma ideia de parque que ele viu no mundo, parque interessante, ele saiu visitando. Inclusive, eu nunca assisti o filme, ficou como tarefa de casa agora para assistir. Nunca assisti o filme dele. Eu vi o do Mac, né? O do Mac eu vi, para correr pro do Disney. Então, agradeço, Robson. Se quiser encerrar, bem, não, se você me permite, agradeço demais a quem nos acompanhou até o momento. Meu amigo Roberto, muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero ter outras oportunidades para que eu tenho certeza que tem muito mais histórias para a gente compartilhar. E deixo a palavra agora com você, Robson. Queria agradecer também, não senhor, mas você, Roberto. Muito obrigado pelo seu tempo estar aqui, tá? É um prazer da gente ter essa sua presença aqui. Também acredito que isso aqui foi só vamos dizer assim, um gostinho, né? O que você tem também para trazer para as pessoas aí de conhecimento, como você mesmo disse, 40 anos não é 40 dias. 40 anos é muita trajetória, muita experiência que você teve. E tenho certeza que em outros momentos que você vai estar aqui conversando com a gente, trazendo esse conhecimento para o pessoal, vai ser um conhecimento de valor que as pessoas vão poder estar escutando aí, aplicando nas suas empresas e evitando esses erros simples, né, que você trouxe. Também agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí, agradecer a Laine por estar dando esse suporte, minha esposa maravilhosa. Também agradecer a Érica por estar dando suporte na sua casa, com a sua família lá, tá viabilizando você estar aqui, né? Então, muito obrigado, Roberto Braga, e é isso. Maravilha. Espero encontrar vocês no próximo podcast. Aproveitar para deixar aquele comentário, aquela dúvida, que em algum momento nós vamos tentar responder vocês. Ativa o sininho, segue a gente. E quem quer encontrar Roberto Braga no digital, como é que faz hoje nas redes sociais? No Instagram é Roberto Braga Palestrante. Boa, Roberto Braga. E Robson. Se alguém porventura quiser conhecer Robson no digital, como é que faz, Robson? O Robson com 2N no Instagram. Boa. E por coincidência ou não, quem quiser me encontrar, o Thiago Bezerra também no Instagram. Pessoal, grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês e vejo vocês no próximo episódio do nosso podcast.